Olá, pessoal! Dando continuidade às nossas atividades do segundo bimestre, para essa semana nós vamos iniciar o conteúdo relacionado à tabela periódica. E aí nós enviamos para vocês um link onde vocês deveriam responder a seguinte pergunta: o que é tabela periódica? Olá, pessoal! E como resposta à nossa pergunta, temos aqui bastante informações que serão muito proveitosas para o estudo de vocês sobre a tabela periódica. O que é a tabela periódica? É uma forma de ordenar, é uma disposição sistemática. Então, temos também aqui, ficam organizados em ordem, muitas informações que são muito importantes e relevantes. E agora, para o nosso estudo sobre tabela periódica, nós iremos fazer uma breve introdução com a parte histórica da tabela periódica e que irá fornecer ferramentas fundamentais para o estudo de vocês sobre tabela periódica. História da tabela periódica. Temos como primeira tabela periódica, ou primeira organização, a proposta por Doberini, que foi a Tríades. Nessa proposta de Doberini, ele sugeriu que os elementos eles poderiam ser organizados em grupos contendo 3 elementos, e esses elementos eles não eram arranjados por acaso. Eles eram colocados dessa forma porque eles possuíam entre si semelhanças químicas. O lítio, por exemplo, o sódio, o potássio, eles são elementos que possuem uma semelhança química entre eles. A mesma coisa que o cloro, o bromo e o iodo possuem semelhança entre eles. Enfim, se a gente faz um paralelo com o que a gente sabe hoje, com o que a gente conhece da tabela moderna, sabemos que eles fazem parte da mesma família. Qual foi o problema dessa organização? Então, é que com a descoberta de mais elementos químicos, se viu que 3 não era suficiente para organizar. Tem uma família que, como por exemplo, que além do lítio, o sódio, potássio e o rubídio, tem o rubídio, tem o césio, o frâncio. Então, com mais elementos, não dava para organizar na forma de tríade. Aí surgiu a necessidade de criar outra forma de organização. E aí temos a proposta por Alexandre, que foi a do parafuso telúrico, na qual ele dizia que ele organizava os elementos ao longo de uma espiral, de um parafuso, de maneira que os elementos eles ficassem dispostos numa mesma linha vertical, como por exemplo, como podemos, na verdade, observar aqui, uma mesma linha vertical. E de acordo com essa posição na vertical, que quer dizer que os elementos eles têm semelhanças nas suas propriedades. E aí um problema é que com mais elementos sendo descobertos, não era possível mais enquadrar esses novos elementos dentro desse parafuso, sem desarranjá-los e sem desfazer a sua lógica. Daí onde surge outra forma de organizar, que foi a proposta por Nylund, que é a lei das oitavas. Na proposta de Nylund, ele vai propor o quê? Que a semelhança das notas musicais aos elementos químicos. Os elementos químicos, eles devem ser organizados em oitavas. Então, nas notas musicais, por exemplo, que tem o dó, o ré, o mi, o
o Fá, o Sol, o Lá, o Si. E aqui, novamente, o Dó. Ele diz que o Dó, novamente, ele não é exatamente igual àquele primeiro. Ele guarda um som mais agudo. A ideia é que os elementos químicos, eles poderiam ser organizados em linhas com 7 elementos, e o 8º elemento ele voltaria para o início e estaria alinhado exatamente abaixo do primeiro elemento. Uma semelhança que possui, no caso, seria o número de ligações, as formas de reagir e assim por diante. Evidentemente, a gente tem a descoberta de novos elementos, em especial os metais de transição externa, e aí se tornou inviável de organizá-los, sempre na forma de oitavas. E aí, onde de fato surge a primeira tabela periódica, que foi a proposta por Dmitry Mendeleev. O que essa tabela ela possuía de excepcional? Nela, os elementos eles eram organizados de acordo com a ordem crescente das suas massas atômicas. Isso era um parâmetro utilizado naquela época. Hoje a gente não utiliza mais isso. Era a forma como o Mendeleev escolheu para organizar os elementos. Ou seja, os elementos eles eram organizados de forma que a mesma linha vertical possuía elementos quimicamente semelhantes. Ele não cometeu as mesmas falhas no seu modelo. Por quê? Ele não cometeu as falhas que os cientistas anteriores haviam cometido, de serem descobertos novos elementos que não teriam localização na tabela periódica e, consequentemente, eles perderiam a validade. Então, o que ele fez? Ele deixou espaços vazios, propositais, que a gente pode observar que ele deixou alguns espaços vazios na sua tabela, prevendo que ali seriam descobertos novos elementos químicos que se encaixariam exatamente naquele local. E quando os elementos foram descobertos, finalmente eles foram encaixados, comprovando que a organização de Mendeleev tinha um certo sentido. Mendeleev ele foi capaz de prever e fazer coisas como, por exemplo, observar o iodo não é da esquerda para a direita, ele deveria estar aumentando de acordo com a massa atômica. E o que a gente observa é justamente o contrário. Então, Mendeleev ele vai fazer uma inversão desses elementos, que seria, no caso, entre o iodo e o telúrio, aqui. Ele faria uma inversão desses elementos, dizendo que as massas deveriam estar de forma incorreta. Outra coisa interessante que ele fez foi justamente a descoberta do elemento químico germânio. Ele disse: eu não sei que elemento é esse, não sei como vai se chamar, mas eu posso fazer algumas previsões. A massa dele, que seria 72, ele conseguiu prever, seria 72, ele conseguiu prever a coloração, e ele acertou. Ele preveu também a densidade, e com a relativa margem de precisão, ele também acertou. Ele disse que os óxidos que
o germânio deveria formar e uma série de outras propriedades, ele se orientou pela semelhança que esse elemento deveria ter em relação aos demais elementos. Por isso que a tabela de Mendeleev é considerada, de fato, a primeira tabela periódica. Assim como todo modelo, com o tempo, vai sofrendo modificações, com o passar do tempo vai surgindo novos equipamentos e vai gerando nova produção de conhecimento. Assim foi com o modelo de tabela proposto por Mendeleev. Sofreu algumas modificações. Como Mendeleev não foi diferente, por quê? Foram feitas algumas modificações até que a tabela dele ficasse nesse formato. E, em seguida, foi proposto o novo modelo, a tabela que hoje conhecemos, que é a proposta por Moseley. Então, pessoal, dando continuidade, para compreendermos a tabela periódica, primeiro precisamos deixar bem claro alguns conceitos, como, por exemplo, o conceito de átomo, que é a partícula que constitui a matéria. E aí, como nós já estudamos ao longo do bimestre os diversos modelos atômicos, nós vimos que o modelo atômico mais atual, ele diz que o átomo tem em seu núcleo prótons, que possuem carga positiva, e nêutrons, que não possuem carga, e ao redor tem os elétrons, que possuem carga negativa. Em relação aos átomos, é importante entendermos o conceito do número atômico, que se refere à quantidade de prótons, ou seja, ao número de prótons que cada átomo possui em seu núcleo. Aqui no exemplo, Z igual a 26, ele se refere ao elemento químico específico, que nesse caso é o elemento químico ferro. E o elemento químico entende-se como conjunto de átomos com o mesmo número de Z, ou seja, o mesmo número atômico. E essa compreensão de átomos e elementos químicos e do entendimento do que é número atômico vai nos ajudar a compreender como a tabela periódica é organizada. Como a gente viu ao longo dos nossos estudos, não existe apenas um elemento químico, existe uma grande variedade e diversidade de elementos. E aí eles são organizados na tabela, de acordo com suas características e propriedades. Deu uma travadinha aqui. Pronto. Só que antes de conhecermos a tabela, né, nós precisamos reforçar algumas questões referentes à identidade do átomo. Essa identidade ela é muito importante porque ela se refere ao número atômico, Z, ou seja, a quantidade de prótons. Então, aqui como exemplo, nós temos o átomo de hélio, que possui, essas bolinhas vermelhas representam os prótons, então o átomo de hélio possui 2 prótons em seu núcleo, então Z igual a 2. Já aqui no outro exemplo, nós temos o átomo de lítio, que possui 3 elétrons em seu núcleo. Então, essa é a identidade dos átomos. Apenas o átomo de hélio tem 2 prótons em seu núcleo, assim como apenas o átomo de lítio tem 3 prótons em seu núcleo. Então, o número atômico, que é o número de prótons, ele está relacionado à identidade desses átomos. Além disso, outra questão importante se refere ao número de massa do átomo. E aí, o número de massa é representado pela letra A, e ele é a relação entre a soma do número de prótons e o número de nêutrons. O número de prótons que a gente viu representado pela letra Z, e o número de nêutrons representados pela letra N. Então, aqui, substituindo nessa formulazinha, nós temos como exemplo, esse átomo, por exemplo, ele tem 2 prótons, então, Z igual a 2, e 2 nêutrons, então, N igual a 2. 2 mais 2 igual a 4. No exemplo seguinte, nós vemos
que este átomo ele tem 3 prótons, ou seja, Z igual a 3, e 3 nêutrons, ou seja, N igual a 3 também. Somando, nós temos o número de massa igual a 6. É um cálculo bem simples e que vocês já viram esse conceito ao estudarem modelos atômicos. Então, a tabela periódica é um modelo que agrupa todos os elementos químicos conhecidos e suas propriedades. Eles estão organizados em ordem crescente de número atômico, ou seja, em ordem crescente de número de prótons. Lá no comecinho da tabela periódica, nós vamos ter o elemento químico que tem Z igual a 1, e depois segue uma ordem crescente, Z igual a 2, a 3, e por aí vai. A tabela periódica ela possui 18 elementos químicos, sendo que 92 são naturais, ou seja, encontrados na natureza, e 26 são artificiais, que são aqueles que foram sintetizados em laboratório. Então, o que precisamos saber sobre a tabela periódica? A tabela periódica ela é organizada em períodos. Os períodos são as linhas horizontais numeradas que possuem elementos que apresentam o mesmo número de camadas eletrônicas, totalizando 7 períodos. Então, como está destacado aqui na tabela, o primeiro período ele possui dois elementos químicos, que são o hidrogênio e o hélio. No segundo período, nós temos 8 elementos, como podemos ver aqui. 1, 2, aqui no centro não tem nada, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elementos químicos. E aí, o terceiro período também tem 8, o quarto e o quinto tem 18 elementos, e o sétimo e o sexto tem 32. Por que esses dois últimos períodos têm 32 elementos? Porque eles contam também com essas duas séries aqui abaixo, que estão abaixo do corpo da tabela. Por uma questão estética, para não ficar aquele negócio comprido e todo desorganizado, essas duas séries são apresentadas embaixo do corpo da tabela, mas é como se elas estivessem dentro desses dois quadradinhos aqui. Então, quando a gente vai contar os elementos químicos do sexto e do sétimo período, levamos em consideração também esses dois grupos que estão localizados aqui embaixo. E aí, esses períodos, eles também trazem outra informação interessante que é relacionada ao número de camadas dos elétrons, ou seja, os átomos que estão... Número de camadas eletrônicas, desculpe. Ou seja, os átomos que estão no primeiro período, eles possuem uma camada. Os átomos que estão no segundo período, eles possuem 2 camadas eletrônicas. E assim sucessivamente. E esses quadrinhos, eles trazem para a gente várias informações muito interessantes. E eu trouxe aqui uma imagem ampliada para que vocês possam visualizar o que está contido dentro de cada quadrinho. No centro, nós temos o símbolo, que representa o elemento químico. Nesse caso, o Fe representa o elemento químico ferro, o nome está logo abaixo. Embaixo, os númerozinhos bem pequenininhos, nós vamos ter a massa atômica desse elemento. Aqui em cima, nós vamos ter o número atômico, ou seja, o número de Z, o número de prótons, e algumas tabelas periódicas, não são todas, mas algumas ainda vão trazer a distribuição eletrônica, ou seja, a quantidade de elétrons que esse átomo possui em cada camada. A tabela periódica ela também é organizada em famílias ou grupos. E aí as famílias, elas são colunas verticais, como está destacado aqui, onde os elementos possuem o mesmo número de elétrons na camada mais externa, ou seja, na camada de valência, que é aquela camada mais de fora. Então, os elementos desses grupos estão relacionados de acordo com suas propriedades químicas. E aqui, eles estão separados em grupos, que vai de 1 a 18, ou em alguns casos, nós podemos encontrar em famílias, ou como o exemplo aqui, das duas maneiras, tanto os grupos quanto
as famílias. E aí nós temos as famílias 1A, 2A, 3B, 4B, e assim por diante. A gente também pode dividir esses 18 grupos em 2 grupos separados, que são os da família A, que são os elementos representativos, e o da família B, que são os elementos de transição. E aí, esses elementos de transição representados aqui no centro, e aqui abaixo nós temos os elementos de transição interna, porque, como eu falei, é como se eles estivessem dentro desses 2 quadrinhos. Então, para a determinação da União Internacional de Química Pura e Aplicada, UPAC, os grupos passaram a ser organizados por números de 1 a 18, embora ainda seja comum encontrarmos as famílias sendo descritas por letras e números. Então, no livro didático de vocês vão encontrar a tabela periódica na página 105, e lá vocês vão encontrar descrita dessas 2 maneiras, os grupos de 1 a 18 e as famílias trazendo os números e as letras. Então, alguns desses grupos, eles têm nomes especiais, como, por exemplo, aqui, o grupo 1, que é o grupo dos metais alcalinos, o grupo 2, que é dos metais alcalinos terrosos, do grupo 3 ao 12, nós temos os metais de transição, e aqui embaixo nós temos os lantanídeos e os actinídeos, e aí no grupo 13, nós temos a família do boro, a família do carbono, a família do nitrogênio, os calcogênios, os halogênios e, por último, mas não menos importante, os gases nobres. Outra informação interessante que a tabela nos traz é que os elementos que são representados pela família A, ou seja, os elementos representativos, eles nos dão uma dica relacionada à quantidade de elétrons que esses átomos possuem na sua última camada. Ou seja, os elementos aqui do grupo 1, eles possuem um átomo na sua última camada. Já os elementos aqui do grupo 3, por exemplo, eles têm 3 elétrons na última camada ocupada. E assim por diante. E no grupo 8, eles têm 8 elétrons na última camada ocupada, com exceção do hélio, que tem 2 elétrons na camada. O hélio é esse elementozinho aqui de cima, esse primeiro elemento. Então, outra informação importante da tabela periódica é em relação à classificação desses elementos. Então, a tabela sempre vai vir colorida, um negócio assim bem bonito, e ela sempre vai trazer uma legenda explicando o que é cada um desses grupos, como eles são separados. E para a nossa tabela aqui, ele está separado em relação aos grupos químicos. E aqui em verde nós temos o hidrogênio, em amarelo nós temos os metais alcalinos, os metais alcalinos terrosos, os metais de transição aqui em laranja, o metal de pós-transição, o metalóide, depois os não metais, aqui essa escadinha de laranja, em laranja. Em rosa, aqui nós temos mais outros não metais ou ametais, esses 2 grupos, que A indica o prefixo de negação, indicando que eles não são metais também. Vocês podem encontrar essa nomenclatura. Por último, aqui em rosa, bem vibrante, nós temos os gases nobres e a série de lantanídeos e de actinídeos. Eu sei que é muita informação, é muita coisa, mas vocês não precisam decorar tudo. Se decorar, tudo bem, ótimo, maravilhoso. Mas o importante é que vocês saibam usar essas informações, porque vocês vão utilizá-las ao longo de todo o ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano. Vocês vão estar sempre revisitando esses conceitos e vão precisar utilizá-los em diversos momentos. Então, vamos exercitar, né? Eu quero que vocês enviem as respostas dessa pequena questão no grupo do WhatsApp. Eu vou estar observando a resposta de todo mundo. E aí eu quero que vocês localizem para mim 2 elementos químicos. O elemento químico que está no grupo 15 e no terceiro período, e o elemento químico que está no grupo 11 e no quinto período. E aí, como atividade final, nós propomos que vocês criem cards. Então, vocês devem escolher 3 elementos químicos, da preferência de vocês, o que vocês acharem mais interessantes,
E aí vocês vão elaborar um card para cada um desses elementos. E nesses cards devem conter o personagem, representando o elemento químico, o personagem é uma imagem que esteja relacionada a esse elemento, os poderes, que são as características e propriedades desse elemento. Então, aqui eu trouxe 2 exemplos. Por exemplo, o card aqui do cobalto, que ele traz o número atômico, traz o superpoder, né, ou a característica desse elemento, onde ele diz que o cobalto ele ajuda a criar um dos ímãs mais fortes do mundo, e aí tem uma imagem que representa essa característica do cobalto. Nós temos aqui um segundo card, e esse foi criado utilizando as ferramentas do Instagram, ali dos stories, porque nós temos vários tipos de edição de texto, imagens e GIFs, então vocês podem usar a criatividade. E aqui nós temos o elemento químico arsênio. E aqui nós temos o número atômico 33. E uma característica desse elemento é que ele é altamente tóxico e comumente usado em venenos de rato. Então, vocês fiquem à vontade para escolher a melhor ferramenta que vocês querem utilizar para a elaboração desses cards. Vocês podem estar desenhando no caderno, na folha de ofício, ou usando qualquer outro recurso que vocês achem apropriados. Vou enviar para vocês, no grupo do WhatsApp, uma sugestão de um site chamado Canva, que é um site bem interessante para edição de imagens. Vou enviar também um tutorial para caso alguém nunca tenha utilizado o site e quiser experimentar. Vou enviar um tutorial para que vocês possam ter esse primeiro contato. Mas lembrando que não é uma ferramenta obrigatória. Vocês podem utilizar o caderno, o Canva, o Instagram, como eu utilizei aqui, e qualquer outro recurso que vocês achem bem legais para elaborar esse card. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Obrigada pela atenção. E lembrando, a entrega desses cards é até a segunda-feira, dia 5, tá, pessoal? Um abraço, se cuidem e cheirão para vocês.